Olá pessoas, quem fala aqui é Belmiro. Bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao nosso podcast. Hoje vamos bater um papo sobre um tema diferente que não é do direito e a gente vai abordar esses aspectos aí mais para frente. Vamos falar sobre tecnologia e vamos bater um papo sobre computadores e sua arquitetura no século XXI. Então, seu objetivo é justamente que a gente venha propor um passeio por diferentes áreas da computação, sabendo sobre a história da computação, como os dados são representados na memória, ter uma ideia sobre algoritmos, linguagem de programação, estrutura de dados, sistemas operacionais, bancos de dados, engenharia de software, rede de computadores, segurança da informação, computação gráfica, entre outros temas. Então, falando um pouquinho sobre a história dos computadores, a gente não pode afirmar que exista necessariamente assim um inventor do computador. O que existem são ideias e tecnologias que foram aproveitadas sucessivamente em diferentes lugares e épocas, embora alguns tenham alguns destaques específicos. Entre os pioneiros que se debruçaram sobre a criação das máquinas de calcular, temos inclusive alguns conhecidos filósofos, como Blaise Pascal, que viveu entre 1623 a 1662, Leibniz, que viveu um pouquinho depois, também no século XVII, e Charles Babbage, que viveu já no século XVIII por XIX já. Então eles eram profundamente interessados em cálculos matemáticos, eles queriam desenvolver máquinas que facilitassem a execução de cálculos trabalhosos ou complexos em suas próprias pesquisas, ou em projetos governamentais. Então, as primeiras máquinas, que eram os protocomputadores, a ideia era representar dados por meio do posicionamento de engrenagens, enquanto as respostas dos cálculos seriam dadas pela posição final das engrenagens. Tudo ainda era, portanto, muito rudimentar. Essas máquinas operadas por engrenagens não eram novidades no século XVIII e não foram inventadas tanto por Leibniz como por Babbage. Outros vieram muito antes deles e já implementavam tudo isso. São, portanto, famosos os chamados dispositivos autômatos, que tentavam imitar comportamento de seres vivos, como um pato que caminhava, um desenhista, uma dançarina, ou até um jogador de xadrez mecânico, que são exemplos de maquinarias inventadas pelo ser humano. A gente fala em maquinaria porque até o século XVII, o objetivo dos autômatos estava mais para entreter e divertir do que para grandes projetos com aplicações científicas sérias. Então temos algumas imagens de autônomos aqui, e não está para exibir, mas de fato dá para perceber aqui interessam os bonequinhos, o pato, etc. Houve a inovação do inventor Jacques Vaucanson, que viveu no século XVIII, anos de 1709 a 1782, foi um dos nomes mais importantes da inteligência artificial e tem influência direta no desenvolvimento da computação, embora nada tivesse a ver com computadores. Então, ele, para aumentar a produção em fábrica de tecelagem, Vaucanson criou uma máquina de tear que praticamente não precisava da ação humana para funcionar, portanto, bem no meio da Revolução Industrial. E o padrão de tecelagem não dependia da habilidade manual dos operadores, como acontecia nas máquinas de até então. Esse tear, ele era programado, entre aspas, programado, para que a máquina produzisse mais rápido, com menos erros e praticamente sozinha. Então ela produziria estampas de padrões diferentes, de acordo com a programação instalada em um papelão ou couro, perfurado com padrões de tecelagem, selecionados para certas peças. Nas imagens você vê bem essa questão aqui dessas perfurações que serviam para encaixar a programação que era desejada. Uma diferença é que enquanto os autômatos só conseguiriam realizar o mesmo conjunto de ações na mesma sequência, por exemplo, o mesmo desenho, um mesmo modo de andar, uma mesma dança, uma mesma música, tipo aquelas caixinhas de música, a máquina programável ela é nascida com tear, com produzir diversos tecidos e estampas. Mas quais seriam os cientistas que se beneficiariam dessa descoberta?
Então a gente vai voltar aos cientistas matemáticos, como Charles Babbage, que é considerado um dos grandes nomes da história da computação em todos os tempos. Ele dedicou a muitos projetos de máquinas de calcular mecânicas, ou que até hoje são consideradas incrivelmente engenhosas. Um de seus projetos, que foi chamada máquina analítica, para realizar cálculos, ela foi projetada para ler instruções de cartões perfurados. Era, portanto, uma máquina programável de acordo com um conjunto de perfurações que alimentasse. E a ideia de cartões perfurados veio das máquinas de TA de Vaucanson, desenvolvida décadas antes. Então, a máquina analítica foi construída anos depois do projeto de Babbage por cientistas e inventores matemáticos. Outro nome de destaque, já no início do século XX praticamente, foi por Hermann Hollerith, que foi 1860 a 1929. Não sei se o nome Hollerith tem uma coisa a ver com isso, né? Da parte trabalhista, enfim. Então ele foi um inventor notável, ele se beneficiou da ideia de máquinas de tear que utilizava a programação em papel perfurado, e Hollerith desenvolveu máquinas que ao final do século XIX ajudariam no cálculo do censo norte-americano. Então esse processo de somar dados, que levava anos para ser finalizado, foi encurtado para meses, como as máquinas de Hollerith. Foi ele quem patenteou o uso de cartões perfurados na construção de máquinas de calcular e ordenar. E anos depois ele montou uma empresa muito famosa, que viria a se tornar a gigante setor de informação, que foi a International Business Machines, ou IBM. A partir da virada do século XIX para o século XX, os avanços da eletrônica permitiriam o desenvolvimento de máquinas de calcular e ordenar. Ordenar quer dizer computar, cada vez mais complexas, usando tecnologias de relés, de válvulas e mais tarde circuitos integrados. O caminho para o desenvolvimento de computadores estava aberto à produção de máquinas cada vez mais rápidas, menores e funcionais. E nós temos, por exemplo, alguns computadores famosos, como, por exemplo, o Mark I, igual ao da armadura do Homem de Ferro, 1944, que foi criado pela IBM em parceria com a Universidade de Harvard. Essa máquina fazia um farto uso de relés mecânicos controlados eletronicamente. Foi o primeiro computador eletromecânico e possui 18 metros de comprimento, claro, é gigante, 2 metros de largura e 70 toneladas. E tinha só de fiação 800 quilômetros de fiação, um negócio imenso. Temos o ENIAC de 1946, foi o primeiro computador considerado digital eletrônico. Ele pesava 30 toneladas. Bom, era outro monstro aí gigante. Tinha várias válvulas e resistores também. Válvulas a vácuo. E a construção do ENIAC foi concluída após a Segunda Guerra Mundial. Temos o Colossus, de 1943, que foi construído pela Inglaterra para decodificar mensagens alemães durante a Segunda Guerra Mundial. E essa máquina geralmente contribuiu para a vitória dos aliados da guerra, poupando a vida de milhares de pessoas. E após a guerra, entretanto, os engenheiros e cientistas da computação não foram tratados como heróis, mas esquecidos. Temos até, esqueci agora o nome do inventor, que ajudou, né, da criptografia, que foi até gay, e nome importante, que também ajudou muito esse processo. Se lembrar o nome dele aqui, bota nos comentários. E também disso, o Colosso poderia ser um grande problema. Antigos aliados, agora inimigos, né, naquele momento, com a Guerra Fria entre a União Soviética e Estados Unidos. Os computadores de mesa, na verdade, ou desktops, ocorreu graças a algumas pessoas que construíram computadores por hobby em casa. Então essa coisa de montar computador foi a origem do desktop. O interesse comercial do equipamento só ocorreu no final da década de 1970, e alguns dos construtores de computadores famosos foram Steve Jobs, Bill Gates, Steve Wozniak e Paul Allen, todos responsáveis pelo ambiente tecnológico do século XXI. Aqui tem imagens da Apple, Commodore, etc. Bom, aí depois vamos para a internet, né? Então, em 1981, a IBM apresentou ao mundo o primeiro computador pessoal e seu software foi desenvolvido pela recém-criada Microsoft. O PC foi um sucesso instantâneo
e inaugurou o uso dos computadores de mesa em escritórios e casas, e não demorou para que as discussões sobre a miniaturização das máquinas tomassem fôlego e força, porque elas eram gigantes, não tem como deixar a máquina gigante dentro de casa, né? Hoje, computadores minúsculos são incorporados em vários dispositivos, que a gente usa no bolso, né, na roupa, muitas vezes e tal, e podem conter vários tipos de sensores, né, câmeras, microfones, bússolas e etc. Nos primórdios da internet, na medida que o século XX terminava, a habilidade de conectar indivíduos num sistema de amplitude mundial, chamado internet, estava revolucionando a computação. Tem aqui essa pessoa chamada Tim Berners-Lee, propôs um sistema pelo qual os documentos armazenados ao longo da internet podiam ser unidos, produzindo uma teia de informações conectadas, e ele chamou essa teia de web, ou World Wide Web, ou, na tradução livre, uma teia de abrangência mundial. Para tornar as informações da web acessíveis, foram criados motores de busca para peneirar a web, categorizar as informações e então auxiliar os usuários que estavam pesquisando tópicos em particular. Aqui está citando Google, Microsoft, mas a gente já teve o KD, Yahoo, né, e outros tantos. E as principais partes do computador também a gente tem que saber, né? Temos que pensar no modelo de von Neumann, ou Neumann. O modelo de von Neumann ou Neumann, desculpa pela pronúncia se eu estiver errando, eles são usados até hoje, mesmo equipamentos mais modernos, e se constitui por, primeiro, uma unidade de controle, que busca cada instrução dos programas na memória e executa sobre dados de entrada. Temos também a unidade lógica e aritmética, ULA, que faz parte da unidade central de processamento, e temos a memória, que é para armazenar dados. Então, repetindo, unidade de controle, que busca as instruções, a de lógica e aritmética, e a de memória. Os dispositivos de entrada e saída interagem com o modelo, mas não fazem parte dos principais. Então, temos o sistema central aqui, que é a UCP, Unidade Central de Processamento, que ela trabalha com unidade aritmética lógica, unidade de controle, ela está ligada à memória principal, e temos unidade de entrada, de saída e de memória auxiliar. Então, essa ULA, que é a unidade aritmética lógica, realiza operações aritméticas e operações lógicas com um ou mais operandos. Então, por exemplo, se soma de dois operandos, negação de um operando, inversão de um operando, tudo operação lógica, né? O AND, que é o I lógico, né? Que é também de dois operandos, o OR, ou lógico, de dois operandos, deslocamento de um operando para a esquerda ou para a direita, rotação de um operando para a esquerda ou para a direita, enfim. Temos também a memória, que a memória no sistema de computador tem a função de armazenar dados e instruções. Ela é organizada em posições que podem ser visualizadas como elementos de uma matriz. Cada elemento de memória tem um endereço, e assim pode-se falar de uma memória que tenha X posições, e cada posição pode ser referenciada diretamente de acordo com a sua colocação na sequência. Então, se a memória tem, por exemplo, 4.096 posições, existem posições de memória 0, 1, 2, 3, até chegar no... a última não é 4.096, porque seria 4.097, mas sim 4.095. Então, se ela tem 4.096 posições, então... para uma antes, na numeração. Entrada e saída são teclado e mouse, são dispositivos de entrada, por exemplo, enquanto a tela e impressora são dispositivos de saída. E aqui a bibliografia que utilizamos é o livro Ciência da Computação, né, escrito por Brooke Shear, de Porto Alegre, editora Bookman.